pessoal, para complementar o que vocês pesquisaram, né, fizeram trabalho, saíram trabalhos muito bons sobre o trovadorismo, como a introdução à literatura, eu vou complementar com essa explicação aqui, tá? Então, quando nós falamos de literatura, ela é a arte da palavra. Como tem a pintura, escultura, música, dança, outras formas, né, de arte, a literatura vai ser a arte da palavra. E as suas principais funções é um instrumento de conhecimento do mundo, tanto do passado, do presente, do futuro. Quando nós lemos os contos, poemas, tanto faz, né, o texto em prosa, em verso, o texto dramático, vai representar um, um mundo, uma época. É um instrumento de conhecimento do homem também, porque quando temos uma autobiografia, é o conhecimento dele mesmo. Ou conhecimento do outro, né? Depende do texto que nós estamos lendo. Também é um instrumento como formação e desenvolvimento intelectual, moral, ideológico e estético. Porque muitas vezes esse livro, essa história, ou a obra em que nós vamos ler, ela vai retratar o pensamento de uma época, e isso vai nos ajudar no desenvolvimento tanto intelectual, moral, ideológico e estético. O escritor cria sua arte com base em sua visão, seus pensamentos, sua realidade e assim um estilo. Esse estilo, como já falei, pode ser em forma de prosa, poesia ou um verso. Então, o estilo individual é a maneira particular de cada escritor ver o mundo e organizar sua linguagem para traduzir sua visão. Então, nós vamos ter aqueles autores que prezam mais pelo drama, outros pela comédia, outros pelo romance, outros pela crônica, outros pela poesia. Então, eles têm um estilo individual. Quando nós reunimos esses autores com maneiras particulares de escrever, mas que tenham o mesmo pensamento, o mesmo, vamos dizer assim, tema dentro de uma época, nós vamos ter o estilo de época. É a maneira de ver e expressar o mundo refletindo características próprias de uma época histórica. Então, nós vamos ter, dentro da literatura portuguesa e brasileira, vários períodos literários ou movimentos ou escolas literárias, o nome que vocês queiram dar. Então aqui nós temos uma linha do tempo de quando começou, né? Nós temos o primeiro período ou estilo de época. Então nós vamos ter dentro da literatura portuguesa o trovadorismo, o humanismo, o classicismo. Junto com o classicismo, nós vamos ter o quinhentismo, que é a literatura de informação, quando o Brasil foi descoberto. Aí o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo e o simbolismo andam meio que juntos entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira. E o modernismo também, que é a última, e a literatura contemporânea que vem até os nossos dias atuais. Então, o trovadorismo, a data não tem a data certa, né? Não sabe se é 1889 ou 1198 a 1418. Então, a primeira poesia que se tem registro em língua portuguesa é a Cantiga da Ribeirinha. Como que era o contexto histórico, o mundo nessa época? Era liderada, né, pelo feudalismo, então onde era formada principalmente por três grupos: o clero, a nobreza e o povo. Dentro do povo nós encontrávamos os vilões, escravos, mas quem tinha o poder era o clero, que era a igreja, e depois os nobres. Teocentrismo, que era a corrente ideológica da época, Deus como centro,
por esse poder da igreja, isso justificava. Era uma época que as pessoas eram muito religiosas e tinha muito medo de se o clero falasse que aquilo não era uma vontade de Deus, eles aceitavam, o povo aceitava, porque eles acreditavam nisso, tinham Deus como centro e não sabiam pensar por si só. Aí nós vamos ter as cantigas, que eram os poemas acompanhados por música, sempre pela lira ou bandolim, outros instrumentos, e eram apresentados pelos trovadores nos palácios como forma de entretenimento. E essas cantigas foram recolhidas ou foram agrupadas em coletâneas manuscritas, os cancioneiros, que na época eram poucas pessoas que tinham acesso à escrita, à leitura. Era mais os padres, frades, poucas pessoas que tinham conhecimento da escrita. E tudo que ainda era manuscrito, não tinha nenhuma máquina que fizesse os livros ou outros documentos. Então, as características das cantigas. Nós vamos ter 4 tipos de cantigas. As cantigas líricas, que são as cantigas de amor e de amigo, e as cantigas satíricas, de escárnio e maldizer. Nesse primeiro momento, vamos ver as duas aqui. Então, o sujeito da cantiga de amor é o lírico masculino, é o homem que fala. Na cantiga de amigo, é o lírico feminino, é a mulher que fala. Mas vocês não podem achar que era uma mulher que cantava ou declamava esses poemas. Não, as mulheres não tinham essa independência. É como se fosse o personagem, o narrador do poema. Todos eram homens que cantavam, que declamavam. Apenas ele, na cantiga de amigo, ele representava uma mulher. O objeto na cantiga de amor é o feminino, é a dama, a senhora. No masculino é o amigo. Como que esse sujeito? Ele é um cativo, um coitado, um aflito, um sofredor. Já na de amigo, ela é formosa, alegre, bela. A caracterização do objeto, idealização da mulher pelas qualidades físicas, morais, sociais. E ele é mentiroso, traidor, formoso. A expressão dos sentimentos vai expressar a coita, a dor de amor. Porque o trovador aqui, né, como ele fala que ele é cativo, a mulher é idealizada, todas as cantigas de amor vai falar de um amor platônico, de um amor impossível, porque ou essa mulher é casada ou é de uma classe social diferente da dele e vai representar a vassalagem amorosa. Como nós tínhamos os vassalos, que era o povo que trabalhava para os senhores feudais, os suceranos, lembram-se das aulas de história? Aqui nós vamos ter a vassalagem amorosa. Ele faz de tudo por essa mulher. Já na cantiga de amigo, ele vai expressar os sentimentos de uma mulher que sofre por sentir saudades do amigo, do namorado. Nessa época está começando as grandes navegações, a expansão territorial, marítima, então os homens saíam tanto para isso ou para guerra, para conquistar novos territórios, e ficavam muito tempo longe, e muitas vezes nem voltavam, porque morriam nesses combates. Então, ali na cantiga, ela vai expressar esses sentimentos de quem está sozinho, está sentindo saudade desse amigo, que no caso seria o namorado, o marido. Só que ela não fala meu marido, meu namorado, e sim meu amigo. O cenário na cantiga de amor vai ser a natureza e o ambiente da corte, e na cantiga de amigo vai ser o campo, o mar, a casa, porque ela conversa com os elementos da natureza, perguntando onde está esse amigo dela. E a origem, a cantiga de amor de origem provençal, da região da Provence, provençal na França, e a cantiga de amigo é galaico-português, que é a região em Portugal mesmo. A cantiga de escárnio é a cantiga de caráter satírico, aliás, as duas são, só que na de escárnio vai falar mal da outra pessoa
indiretamente, sem revelar o nome, ou da pessoa, ou de um acontecimento, ou de um costume, por meio do sarcasmo, da ironia. Não fala o nome da pessoa. Seria como esses programas humorísticos que falam, mas você sabe que é a pessoa, mas não fala diretamente. Usa-se a ironia, né? Já de maldizer, não. Criticava abertamente a pessoa, falava o nome da pessoa e os pecados, os erros que ela cometia. Espero que tenham entendido. Aqui estão as referências bibliográficas. Nunca se esqueçam de colocar as referências, isso é muito importante para não configurar como plágio, tá? Espero que tenham entendido.